Olá, tribo Conteiro! Vamos entrando, vamos nos aproximando, chamando todo mundo, chamando os amigos, chamando a família, que aqui tem conversa da melhor qualidade. É isso, o Conteiro é exatamente esse canteiro de gente, esse clube de histórias, um lugar para quem gosta de contar e para quem gosta de ouvir histórias. A melhor história é a história de cada um. E é isso que é bom, né, gente? Histórias de verdade, de gente como a gente. É uma delícia. Muito bom a gente estar reunido nessa terça-feira. Hoje é dia 28 de julho. No Brasil são 16 horas e aqui na França 21 horas. Que bom que a gente pode estar junto. Então, vamos chamando todo mundo, vamos entrando. Todo mundo de máscara? Tá todo mundo de máscara aí? Vamos entrando, ó, distanciamento social, mas tem lugar ali no fundo que eu tô vendo. Vamos entrando, vamos buscando ali à esquerda, olha, tem ali à esquerda, lugar para sentar, ainda tem lugar. Vamos entrando, casa lotada hoje, gente. Coisa linda isso. Coisa boa ver esse povo todo aqui nesse auditório enorme do Conteiro. Que delícia, que delícia. É isso que é bom, um canteiro de gente, essa tribo Conteiro que está crescendo, essa tribo Conteiro que é contagiante e que todo dia eu aprendo com as histórias que eu escuto aqui. Não é uma maravilha? Meu nome é Kátia Werneck, eu estou aqui para mais uma Conversa Conteiro. A Conversa Conteiro de hoje é com Juca Cerrado. Essa conversa é uma daquelas que se eu tivesse sentada num barzinho do Rio de Janeiro, a conversa não acabaria nunca, gente. Nunca. Uma pessoa boa de papo. Juca já entrou. Tô indo te pegar aí, Juca. Já tô te chamando. O Juca é carioca, morou sempre perto de praia, Búzios, Arraial do Cabo, Ilha Grande, ama esportes náuticos e é escritor. É isso aí, tô indo te pegar, Juca. A gente vai falar do Turco, seu livro de 2017, e vamos falar sobre o Olhar do Guardião de 2019. E vamos conversar. Peraí, Juca, tô te pegando aqui. Não estou achando o Juca. Ele não está aqui. E ele tá me ligando do WhatsApp. Peraí. Oi, Juca. Você entrou de novo? O que aconteceu? Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Vou tentar pegar o Juca novamente, mas ele não está aqui na sala. Cucu, Arribada. Cucu, pessoal. Lícia, tudo bem? Esperando novamente o Juca entrar. Enquanto o Juca não entra, vou relembrar para vocês que todas essas conversas ficam gravadas, elas estão salvas no IGTV do Conteiro, @Conteiro Histórias, tá bom? E também no YouTube, canal Conteiro Histórias. Deixa eu ver se o Juca entrou novamente para eu pegar ele por aqui. Opa! A Laura já aí também. Olá, Laura. Waiting for Juca. Vamos lá. Tá conectando. Vamos lá, Juca conectando. Para mim tá aparecendo que ele tá conectando. Vamos ver. Vamos ver. Enquanto isso, vai chamando a família, vai chamando os amigos, vamos sentando. Puxa uma cadeira e vem ouvir histórias aqui com a gente no Conteiro. Olá, Laura. Juca solicitou a entrada e eu já dei a entrada para ele. Para mim aparece assim, Waiting for Juca Cerrado. Quer que eu tente novamente? Opa, ó. De novo, vamos lá. Juca aqui. Adicionei o Juca novamente. Waiting for Juca. Vamos lá.
É isso, gente. Live é sempre assim. Ao vivo é isso aí. Laura, eu já coloquei ele de novo na conversa. Deve ter uma coisinha aí para ele aceitar. Diz para mim o que está aparecendo aí para vocês. É que é tanta história para contar, é tanta história para contar que eu não sei se a banda suporta. É isso. Vamos lá. Vamos ver. Laura, você está pertinho dele? Ó, Juca isn't able to join. O Juca não consegue entrar. Na verdade, eu estou vendo que você não consegue entrar. Talvez o seu telefone não esteja é, atualizado. Opa! Você quer tentar entrar com o da Laura? Vou tentar conectar então pelo da Laura, tá? Vou fechar aqui. Opa! Quem tem mulher tem tudo. Quer ver como é que vai conseguir? Ó, o que eu tô dizendo? Ah! Viva a Laura! Que nos salvou! Oi, Laura! É assim mesmo, gente. Agora foi. E é Até ao assim vivo é mais mesmo. difícil. Vem cá, ao vivo é mais difícil, né? Já dizia o Faustão, né? É, Então, ao vivo é mais difícil. Tudo então acontece. não, e eu não consegui entrar pelo meu telefone, eu tive que entrar pelo da Lala. Às vezes tem uma incompatibilidade mesmo, quando não está atualizado, alguma coisa Não, assim. cara, eu fiz live outro dia com esse telefone aqui com o Marcos Vassalo, que é um outro escritor, e foi perfeito, a gente ficou 1 hora no papo. Mas aquelas coisas, na internet, no Brasil. Sabotagem com ponteiro, foi isso, uma sabotagem, que coisa feia. Então, Juca, como a gente tem muita conversa para falar, vamos lá, deixa eu te apresentar novamente. Pessoal, o Juca entrou aqui. O Juca é escritor de 2 grandes livros, O Turco e Sobre o Olhar do Guardião. A gente vai conversar sobre os livros, mas a gente vai conversar também um pouco sobre a vida do Juca, que é, assim, uma delícia de ouvir. É uma delícia de ouvir. A gente vai voltar um pouquinho na tua história, né? Você que manda, você está conduzindo o programa. Eu estou junto com você. Vamos nessa. Oi, Rafael, olha aí, pessoal entrando, coisa boa. Então, Juca, você, carioca, sempre morou perto do mar e sempre paixão pelo mar, água salgada como eu. Da onde vem essa influência toda? É do Rio ou é de família? Conta pra mim. Não, meu pai, ele... Desculpa, tá falhando o sinal às vezes. Meu pai sempre adorou o mar. Então, ele me levou junto com isso, quer dizer, desde cedo a gente tinha casa em Búzios, lá nos anos 60, quando Búzios não tinha nada, tinha uma estradinha de terra que chegava lá. E a gente mergulhava, ele sempre mergulhou, eu aprendi a mergulhar com ele, né? E aí mergulhar, você aprende a pegar onda também, porque você está ali na praia, você aprende a velejar, enfim, então todos os esportes ligados ao mar sempre me chamaram muita atenção. E até porque o mar é uma beleza, né? Você está debaixo d'água, um silêncio, uma paz, uma tranquilidade, apesar de ter uma vida bastante agitada, né? E às vezes até um pouco perigosa, mas eu amo o mar. Quer dizer, agora não dá, porque depois já estou com 62 anos, meu dermatologista falou que o sol já chegou para mim. Então, o que eu vou fazer, né? Agora eu fico apreciando aqui na varanda, a pessoa pegando onda e olhando. Mas a verdade é que você aproveitou muito o mar, né? Afinal de contas, você morou na Ilha Grande. Isso é uma outra fase mais na frente. Meu pai, ele comprou uma pequena... Quer dizer, na realidade, o terreno era muito grande, que era uma antiga fazenda de café, né? A Ilha Grande, eu não sei se você sabe, mas no começo do século passado, final do século retrasado, você chegou a ter 22 fazendas, mini fazendas de café na Ilha Grande, tinha 15 fábricas de salgar sardinha, então você tinha uma atividade econômica muito intensa, até mesmo antes do presídio. E
enfim, e depois, com o tempo, a industrialização da cafeicultura e da pesca, isso foi abandonando e a Ilha Grande só ficou realmente com, digamos assim, economicamente viável por causa do presídio e das pessoas que moravam lá, né? Só que, ao mesmo tempo, virou meio que, não diria Alcatraz, né? Porque era um parque nacional, que era um parque ecológico, protegido por todas as leis, mas era assim, as pessoas tinham muito medo de ir para Ilha Grande, nos anos 60, 70. E ali, eu não sei se você sabe, tem uma curiosidade. Na Ilha Grande foi quando começou o crime organizado no Brasil em relação ao tráfico de drogas, porque o que acontece? Você, durante a ditadura militar, muitos políticos, presos políticos, foram para lá e se juntaram ao preso comum. Isso tem livros a respeito, não sou eu que estou dizendo isso. E aí o que acontece? Esses presos que eram mais intelectualizados, professores, enfim, tinha gente de um nível intelectual maior, começou a ensinar táticas de guerrilha, porque, não quero entrar no mérito político, mas a gente sabe que existia uma tentativa de uma guerrilha no Brasil, etc. e tal, enfim. Eu não quero entrar porque o turismo é uma área perigosa nisso. Mas o fato é que esses presos políticos começaram a ensinar táticas de guerrilha. Por exemplo, você no morro, né? Normalmente as comunidades, as favelas, você ficar no morro, no alto do morro. No morro você tem a visão periférica, que nem os castelos na Europa, que você tinha onde lançar o dardo, a flecha, você tinha vendo quando seu inimigo chegava, e organizar financeiramente, etc, etc e tal. E aí a primeira foi a Falange Vermelha, eu acho, que surgiu na Ilha Grande. Foi a primeira dessas, enfim, organizações que Agora, um paraíso como é a Ilha Grande, né? A gente... É uma pena. Com certeza. Não. E você imagina o seguinte, o lugar do presídio chamava-se Dois Rios, Praia de Dois Rios, por quê? Porque tem dois rios que desembocam em suas extremidades. Quer dizer, era um paraíso, um negócio lindíssimo, palmeiras imperiais, uma coisa assim fantástica. Quem puder ir à Ilha Grande, aconselho fazer uma caminhada até a Praia do Presídio, porque não tem, acho que até hoje você não tem como carro, você tem que ir andando, é 1h30 de caminhada para ir, 1h30 para voltar, mas vale a pena porque é um lugar lindíssimo. Agora, aquilo ali ficou anos ali, né? E meu pai comprou a casa, era uma casa de veraneio, a gente na época velejava, pescava, quem passava o fim de semana, não tinha nenhuma intenção de transformar numa pousada, que foi o que aconteceu no final. Isso já foi no final de 99, para 2000, eu estava trabalhando numa empresa, num banco, aí meu pai me ligou e falou assim, pô, você não quer ir morar na Ilha Grande tomar conta de uma pousada, não? Eu falei, eu joguei a gravata pro alto na mesma hora, né? Imagina. Aí fui para lá. Quem não quer, né? Mas às vezes você trabalhar no paraíso, cara, as pessoas me ligavam, né? Pô, você tá aí de bermuda trabalhando na Ilha Grande, que maravilha, né? No perto do sol, vendo pessoas bonitas, realmente. Era um privilégio, mas, por outro lado, você trabalha muito mais, porque, digamos, o serviço de hotelaria, você trabalha 24 horas por dia, porque o cara, você tem um restaurante, por exemplo, o cara no restaurante, ele vai e come, ele vai embora. Numa pousada, no hotel, ele come e dorme lá. Então, você tem uma manutenção constante de atividades, rotinas, e é complicado. Então, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu fiquei 9 anos sem tirar férias. E sobretudo numa pousada que é uma pousada de um padrão altíssimo, como era a pousada, então com clientes muito exigentes, né? Olha aí, Pedro Cerrado, Camila, olha que coisa linda essa família! Família Cerrado toda na área. Meu netinho tá lá também, Camila e tal, Filipinho. É uma delícia! Mas o que acontece? Uma das razões até que o presídio fechou é por causa do custo. O preso numa ilha, ele custa 7 vezes o valor do que em terra. Porque todo o insumo, todo alimento, toda a segurança, tudo é mais caro, isso é óbvio, né? Então teve sempre muita demagogia em relação ao presídio na Ilha Grande, enfim, uma série de situações, também não vale entrar no momento do caso, mas é uma pena, porque aquilo ali é um paraíso. Meu pai, ele foi presidente do órgão de produção da Ilha Grande, uma época, né, de produção na área ecológica, que aquilo é um parque. E um dos projetos era trazer a faculdade custou para assumir o presídio. Isso quando o presídio já tinha acabado. Mas sempre houve muita demagogia nessa área, porque você tem os grupos que tomam conta de determinados setores. Então, aqui o empresário no Brasil ele sofre, né? Você sabe disso.
Então, é difícil as coisas Não acontecerem. é fácil. Eu fico imaginando como realmente você trabalhou naquela pousada, né? A Não, ideia parece, para quem escuta de fora, fala assim: gerenciar uma pousada na Ilha Grande é um sonho, porque a Ilha mas Grande é um sonho, mas Kátia, mas você sabe que estatisticamente isso é uma grande ilusão. O cara acha que ganhou dinheiro, vou abrir uma posada na beira do mar e tal, e vou botar o caniço samburado, não é isso. Você vai trabalhar que nem um corno. Você nunca vai trabalhar tanto na tua vida como na posada. Porque café da manhã, almoço, jantar, são entretenimento, são os problemas que surgem. Ainda mais numa ilha, que tudo é muito caro. Então, você falou do preço, tudo que na ilha é mais caro. Isso não tem como. Uma caixa de fósforo vem no barco. Se acabar a caixa de fósforo, não tem jeito. Você vai ter que mandar o barco pegar. Então, sim, agora, a gente conseguiu, cara, nesses anos todos, foram 8 anos e meio que eu morei lá, a gente ganhou o prêmio, isso você vê, não é muito divulgado, né? A gente ganhou o maior prêmio de hotelaria do mundo, que é dado pela Condé Nast Honors, nos Estados Unidos, como melhor resort romântico na América do Sul, durante 3 anos seguidos. Mas, cara, você acha que alguém se importa com isso? Se eu tivesse ganhado um título de futebol, alguma coisa assim, valia mais a pena. Mas, de fato, não importa. O que importa é que a gente representou bem tinham outros países concorrendo, e o Brasil, e a equipe de lá, porque você não faz uma coisa sozinho, tinha uma equipe maravilhosa, pessoas que trabalhavam para burro, pessoas daquela área. Aliás, se alguém estiver vendo a Ilha Grande, pô, amo vocês todos. E além do toque da dona Otinha Cerrado na decoração, isso você também me ajudando. Enfim, era uma empresa familiar pequenininha, mas em 2008 meu pai vendeu por problema de saúde. Aí eu vim para o Rio e passei um ano sabático estudando literatura, que eu sempre li muito, principalmente lá na ilha, que eu não tinha televisão no quarto, isso é uma coisa maravilhosa para quem gosta é de ler. maravilhoso. Aliás, isso é uma dica para as pessoas, né? É. Será a televisão. E nada como um bom livro para acompanhar, né? E aí, quando cheguei aqui no Rio, eu procurei, só voltando um pouquinho, eu conheci na posada a Regina Pereira, que era dona da Sextante, e ela me indicou um professor, que é o Luiz Antônio Aguiar, que é um grande escritor, vários jabutis, que considero meu guru, e ele me indicou algumas oficinas literárias, algumas eu fiz com ele, e foi muito importante, porque não adianta só a gente chegar aqui e contar uma história. Quando você bota no papel, é completamente diferente. Você tem uma técnica de narrativa, de uma série de Sim. outras coisas. E, enfim, e foi muito engraçado, porque o primeiro livro, ele falou assim, pô, vamos fazer um livro, o que você tem? Quais são os temas que eu tinha na cabeça? Eu falei alguns temas. Ele falou, então faz esse. Rapidinho, Juca, tem alguém que leu o seu livro, peraí, eu não estou conseguindo ler, e que está dizendo que adorou, é a Andréia dizendo que leu o Turco, adorou, e agora vai ler O Olhar do Guardião. Manda um Muito bom. beijo para A André. gente também, na verdade, quando a gente conversou, meu marido comprou pela Amazon, então em breve eu vou ler também. Pois é, o Turco, cara, olha só, o Turco foi esse aqui, foi o meu filho, assim. Olha o tamanho desse aqui. Isso é um livro grande, isso não é um livro qualquer, são 470 páginas. O que o meu professor de literatura, Luiz Antônio Aguiar, que fez o prefácio, diga-se de passagem, maravilhoso, ele falou, cara, eu pensei que você ia fazer um livro de 200 páginas. Você faz um livro de 470 páginas, com 2 histórias que são atemporais, porque a primeira história começa em 1938, na Arábia Saudita, no meio do deserto. Depois vai para Paris, nos anos 50, 60, essa parte você vai adorar, porque em todos os lugares, tudo, desde o cardápio do menu daquele restaurante, tudo existe. Tudo. O prédio onde o cara morava existe. E naquela época, não é só, porque não adianta só, né, as coisas você tem que colocar naquele momento que a coisa estava acontecendo. Né? Qual era o avião que o cara usava, qual era o tipo de carro, qual era a roupa, qual era o disco, qual era, enfim. Né? Mas isso era algo que você já teria sensibilidade para escrever dessa forma, ou você aprendeu como técnica de roteiro? Não, eu diria que foi uma coisa mais intuitiva. Né? Eu queria contar uma história que, né, por eu ter trabalhado em grandes corporações, você conhece gente muito poderosa, etc. e tal. E eu queria contar que às vezes as pessoas ficam, né, se bicando uma com as outras e elas não sabem o que acontece nos bastidores. Na realidade, você está brigando por uma pessoa que não vale a pena, né? Aqui entrou alguém falando sobre Márcio Vassalo, mas eu não consigo ler. Márcio Vassalo é um cara que fez o meu top 10 desse livro e do outro, que é um outro professor de literatura, é um craque, é um grande escritor, meu amigo, amo ele, se estiver me vendo, um beijão. Enfim, e ele me ajudou muito na montagem, porque o COP 10, depois eu vou entrar nesse assunto, o que é a diferença entre o COP 10 e o revisor? Há uma diferença, as pessoas às vezes se confundem com isso, mas não importa. Voltando ao Turco,
Então, nos anos 50, 60, toda essa parte de pesquisa, eu sempre gostei muito de história. Né? No colégio, eu sempre tirava 10 em matemática e história. O resto eu não era tão bom assim, porque era meio vagabundo. Gostava de pegar onda, então não dava muito tempo para estudar tudo. Mas história e matemática eu sempre gostei. E o turco, eu queria falar sobre isso, sobre os bastidores do poder, mas de uma forma, em termos de um romance, contando uma história que fosse interessante, não tipo um documentário ou uma coisa, enfim. Eu queria que as pessoas sintam, é um entretenimento. O livro, para mim, é um grande entretenimento. Ele pode ser um romance, ele pode ser um clássico, ele pode ser um drama, enfim, pode ser um terror, né, Stephen King, mas ele tem que ser, ele tem que pegar o leitor. Tem uma técnica que, se você não conseguir pegar o leitor até a 13ª página, dificilmente o leitor... Dificilmente, mas isso na comunicação como um todo é assim, né? Nos dizem que quando você vai fazer uma palestra, eu não sei quantos minutos, mas é uma coisa muito pouquinha, meu marido vive repetindo, se não pegar ali, acabou, está destruída a sua apresentação. É assim, você tem que estabelecer a comunicação. Então, o que acontece? O meu livro, nessas duas histórias, eu fiz uma coisa tipo assim, para pegar... Foi uma coisa que saiu naturalmente, isso não foi pensado, não. Foi quando você vem num capítulo da primeira história, que é uma história temporal, que ela se passa em outra época, quando chega um momento assim mais emocionante, eu dou um corte. E começa outra história que se passa no momento contemporâneo no Rio de Janeiro. Elas duas se encontram no final, né? Mas a outra primeira história, quer dizer, voltando para Paris nos anos 50, 60, foi muito engraçado que eu conheci um escritor, o Wilmar, infelizmente acho que ele não está aqui, e o Wilmar, ele falou assim, pô, Juca, eu estudei nesse colégio, esse restaurante eu frequentei, eu passava em frente a esse lugar, etc. E tal. Isso naquela época. Então, para você é uma gratificação, porque, poxa vida, se eu conseguir tocar uma pessoa que morou lá e que vivenciou, porque tem tudo no meu livro. Esse livro tem bullying, tem uma série de coisas, de preconceitos, etc., porque você acaba embutindo uma série de coisas dentro da história. Porque o fato é o seguinte, não adianta ser só contar uma boa história. Ela tem que ser uma história que tenha um conteúdo, que seja uma coisa interessante. E, enfim, e o turco realmente, aquela coisa se tornou de uma tal proporção que as pessoas me pedem para fazer o Turco 2. E é um projeto que não está descartado. Isso é bom sinal, isso é um ótimo sinal, né? Até porque a história, ela termina de uma maneira muito interessante, que obviamente eu não vou contar de jeito nenhum. Mas foi legal, foi uma experiência maravilhosa. E o mais legal de tudo, eu vou te falar, foi porque a minha esposa, a minha doce Laura, que está aqui na minha frente, a minha sogra, a dona Laura, que é uma pessoa maravilhosa, e aí a Camila Serrado. Camilinha, que fez essa ponte entre nós, essa coisa boa, que eu agradeço, Camila. Elas são grandes leitoras, são grandes revisoras. Então, o que eu faço? Toda semana, ou de 2 em 2 semanas, às vezes, enfim, dependendo do tempo, eu mando para elas alguns capítulos que eu escrevi para as 3 lerem. E elas vêm e me criticam, né? São 3 mulheres, imagina, 3 mulheres contra um homem. Então, mas são excelentes leitoras e contribuem muito, porque às vezes você está focado numa coisa, mas você não está vendo o que está acontecendo. Às vezes é que nem jogo de xadrez. A pessoa de fora vai sempre ver melhor do que quem está envolvendo emocionalmente, né? Então, eu não sou o dono da razão e eu gosto de ouvir opiniões, né? Até porque mudar de opinião, eu sempre digo, isso é um sinal de inteligência. Às vezes a pessoa fica focada numa coisa, mas não consegue mudar um centavo da cabeça para um outro lugar. E não é assim, às vezes, você não tem a verdade absoluta. Tem uma história que você está construindo. Não, a minha mulher diz que eu brinco de Deus, né? Porque você cria uma pessoa, você mata uma pessoa, você nasce, etc. Realmente é mais ou menos por aí. Né? Mas é isso que seduz, né, o escritor, né? Essa capacidade de imaginar tanta coisa, um mundo, né? Construir esse mundo. Não, e aqui é legal porque, por exemplo, quando eu estava escrevendo isso aqui, a gente estava em Dubai, ela estava numa conferência, isso é uma outra coisa bacana, porque ela tem sempre algumas conferências pelo mundo e a gente viaja junto e eu aproveito enquanto ela está nos museus. Eu estava no museu em Dubai e fui ver como é que foi a formação da Península Arábica, como é que é a religião muçulmana, como é que é um casamento, como é que é um funeral, como é que é isso, como é que é aquilo, quais são os hábitos alimentares. E, obviamente, graças ao Google, à internet, você tem também uma ferramenta muito forte de pesquisar, mas nada como você estar em loco para ver as coisas, ver o comportamento das pessoas e você entender um pouco de como é que é tudo, né? Depois a gente foi para Oman, que é um lugarzinho, Muscat, que é a capital, é um lugarzinho pequenininho, assim, mas assim como se fosse para Dubai em 1920, que é maravilhoso, entendeu? Você ter o contato, tipo, entrar naquelas feiras muito loucas, sabe? Aqueles corredores cheios de gente berrando, aqueles cheiros, temperos, né?
E isso é Aquela muito... negociação, né, que é tão aflorada. Eles sabem É, negociar, né? não, eu acabei comprando um bonezinho daqueles, enfim, o cara me vendeu lá, não sei se eu... Obviamente deve ter me tomado no truque, devia ser muito mais barato que eu comprei, mas foi legal. Então, Faz parte. então essa situação de você, por exemplo, você poder viajar. A outra situação, por exemplo, tem uma passagem em Geneve. Eu estava em Geneve e também me permitiu avião em alguns lugares. Então, eu tive algumas oportunidades também boas de aproveitar o tempo que eu estava viajando para incrementar toda a história. Então, é muito legal porque isso empresta credibilidade. Você né, você está falando alguma coisa, mas ao mesmo tempo aquela coisa existe. Foi o caso desse senhor que falou, poxa vida, eu estudei nesse colégio, eu sofri bullying nesse colégio, eu mais ou menos eu conto aqui no livro algumas passagens, porque o que acontece? Como é que um sujeito se transforma numa pessoa má durante a vida? Pode ter um problema de DNA, o cara ter uma doença de esquizofrenia, ter 3 personalidades, enfim, a gente nunca sabe. Mas como é que uma pessoa normal se transforma numa pessoa ruim durante a vida? Você tem os meios que influenciam, né, no comportamento das pessoas. A gente sabe disso, né? Os jovens que não têm futuro nas comunidades, que acabam indo para o tráfico. Muitos deles, graças a Deus, não são, isso é uma minoria muito pouca, mas acontece, né? O cara acaba sendo induzido. Então, como é que você cai nessa malha, nessa situação? Então, o Turco ele fala também um pouco sobre isso, porque, e eu não vou contar muito, senão vou acabar falando sobre a história. Mas é um livro que mistura ficção com realidade. Eu sei que pode ser uma fórmula batida, mas o momento foi bastante propício. Quem lê o livro vai entender o que eu estou falando. Eu acho que... E me diz uma coisa, Juca. Diga. Opa. Quanto tempo você levou escrevendo o Turco? Olha, um ano e pouco, né? Eu até estava falando isso com a minha esposa hoje mais cedo. O que eu ia falar e tal. Uma das coisas que as pessoas que eu vejo mais angústia é porque tem muita gente com talento que quer escrever, mas não consegue botar a coisa para frente, porque o que acontece? Eu passei por isso. Então, eu acho que o que eu posso contribuir aqui nesse bate-papo é justamente a dificuldade que tem um escritor de uma pessoa totalmente desconhecida no mercado. Eu, no caso, com 58 anos, né, que foi quando eu comecei a escrever, me tornar um escritor, né? Como é que você consegue chegar lá? Tem vários componentes. Primeiro, a persistência. Segunda coisa, voltando um pouquinho. Primeira coisa, você tem um bom material. Às vezes você acha que você tem um bom material, não necessariamente ele é um bom material. Tá? Pode ser para você, mas se você está querendo escrever para os outros, né? Então tem que ser interessante para os outros, não só para você. Então, você tem que rever, às vezes, o teu conceito em relação a isso. O que você está se propondo a fazer? Muito bem. A segunda coisa é você achar um copydesk, que eu ia falar para você. As pessoas confundem muito o revisor com o copydesk. O copydesk é o cara que ele vai pegar o texto. Então, por exemplo, você repete a mesma palavra na mesma frase umas 2 vezes. Isso é muito comum, porque o escritor, ele quando está escrevendo no processo de criatividade, ele está absorto ali. Se você perguntar para mim o que eu vou escrever exatamente, eu tenho a linha da história, mas o dedo vai andando sozinho, porque aquilo tem vida própria. E às vezes o próprio livro ele te leva para um outro caminho, entendeu? E, realmente isso aqui vai ficar muito melhor. E isso é uma coisa da criatividade, né? O livro, ele vem justamente, eu acho que tem que ser uma coisa bem de dentro da pessoa, é uma coisa de sentimento, né? Outro dia eu estava escrevendo o 3º livro e uma personagem morreu, uma figura do livro, e eu chorei a tarde inteira, eu não conseguia mais escrever. Porque você já tinha uma relação. Aquela pessoa porque tinha uma explicação, entendeu? E era uma pessoa inocente, mas é difícil, então. Então, quando você quer contar uma boa história, ela exige alguns sacrifícios. E o deles é o foco. Graças a Deus, a minha mulher está aqui na minha frente, ela está rindo aqui, né? Porque ela que me ajuda a botar o foco, né? Porque às vezes Você é uma pessoa focada por natureza? Olha, quando eu me determino, sim. Porque a escrita ela não é propriamente uma fórmula exata. Assim, eu vou, por exemplo, eu faço paisagismo, né? Eu vou fazer, então, um gramado aqui dessa casa. Eu sei que eu tenho que comprar tantos metros de grama, porque cada placa de grama tem X, né? Então, eu tenho que dividir, eu tenho que saber que o sol bate naquele canto. Então, às vezes, não é uma coisa exata. A escrita, enfim, às vezes você embota. Ou às vezes você tem um problema externo, como, por exemplo, eu passei 45 dias no hospital agora no final do ano com meu pai com problema no coração e minha mãe também com problemas em casa. Então, eu ia de manhã para o hospital e de tarde ia para casa da minha mãe. Como é que eu vou escrever? Entendeu? Então, você
você tem um componente emocional também. Mas o foco é o mais importante. Graças a Deus eu tenho minha mulher, porque ela, às vezes ela vem, me puxa, vamos lá, Juca, segue. Ela é o foco, ela que bota ali o... Mas ela é a razão de tudo. Eu só me tornei escritor por causa dela, porque o grande amor que eu tenho por ela me apaixona na minha vida, que eu encontrei com meus 57 anos de idade, nunca é tarde, lembre-se disso. Me fez com que despertasse em mim essa grande paixão pela escrita e me desse coragem para ser um escritor. Porque não é uma coisa assim, uma decisão fácil, né? O que você vai fazer da tua vida? Você estudou? Pô, você nunca escreveu na vida. As pessoas até tomaram um susto. Pô, você nunca foi... Realmente, nem eu sabia que eu era escritor. Mas no momento que você acredita na coisa e você vai em frente. Mas voltando, eu estava falando sobre o copydesk. Então, o copydesk, ele ajeita as coisas. O Márcio Vassalo, que é um craque, um dos melhores do mercado, ele conseguiu ajeitar isso. O Luiz Antônio Guiar foi meu revisor na história em si. Né? Olha, Juca, você podia incrementar um pouco isso, assim, sabe? E você tem o revisor, que é a parte ortográfica. Né? Porque, obviamente, você vai cometer N erros de português, vai ter 3 revisores, então o livro vai ser impresso, ainda mesmo assim você vai achar erro. Ainda vai ter erro, exato. A segunda edição eu tenho vários errinhos para consertar do dano, mas é normal, você pega isso em qualquer livro. Então, isso não é nada demais. Até porque as coisas não é um erro gritante, são erros pequenininhos, bobos, que normalmente passa, né? Agora, a história, ela tem que ter um conteúdo que, como a gente estava falando, que ela te prenda. Né? Não adianta ser tudo isso, tal, se você não prender o leitor. O leitor, ele é o cara que guia você. Porque, por exemplo, o estímulo que você recebe como resposta do trabalho que você fez é a melhor coisa que tem. Eu estava numa academia, isso ano passado, antes da Covid, aliás, bem ano passado, não, uns 3 anos atrás. É que academia, né? A gente não lembra certo quando é. Não, esse negócio de quarentena a gente fica um pouco meio doido com o tempo. Mas aí eu estava conversando com um amigo sobre o livro, o cara falando, poxa, mas como é que você fez isso? Olha só, eu fiz o seguinte, cara, eu estava escrevendo, aí chegou um rapazinho do meu lado, devia ter uns 18, 19 anos, 20 anos, sei lá. Ele falou, vem cá, Juca, me diz uma coisa, você é o cara que escreveu o Turco, eu estou vendo você falar do Turco, você é o Juca Zerrado? Eu falei, sou. Cara, parabéns, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Era um garoto. Pô, aquilo ali para mim, sabe, foi tudo, porque tudo bem, tua mulher, tua mãe, tua sogra, tal, teu filho, mas quando você recebe um feedback de uma pessoa que não tem... né? É bom então, demais. Aí você fala assim, caramba, eu acho que foi legal. Tem uma pessoa que está me perguntando aqui... Serginho está perguntando se você, antes de começar a escrever, você já tinha toda a história, ou quase toda, ou foi mudando ao longo do processo. Serginho, querido, beijo, muitos beijos para você, para a esposa. Essa turma toda eu vi pequenininho, assim, né? Essa turma toda fui eu que contratei. Agora aqui, ó. Essa turma é tudo pintinho meu, boto debaixo da asa até hoje. Não, eu vou te falar, cara, eu sempre quis escrever, Serginho. Eu em 2000, quando eu estava morando na ilha, eu tentei escrever, mas eu escrevi à mão, porque eu ia de noite pro quarto, eu não tinha um laptop nessa época, eu escrevi à mão, escrevi um caderno. Depois eu consegui passar para o computador, mas eu peguei um vírus de uma correspondente até uma colega de trabalho trabalhava comigo na posada, achei que era ela, porque o nome era o mesmo. E aí perdi toda a história, fiquei desanimado, e passei um tempão falando. Nossa, eu não gosto nem de imaginar uma coisa dessa acontecendo. Mas, enfim, então eu aprendi. Hoje em dia eu tenho 3 backups, eu mando e-mail, eu tenho pendrive, tenho 2 pendrives. Isso aí. Olha a turma toda reunida aí. Olha só, Rafael. Ai, meu Deus, esses meninos moram no meu coração, dominam o meu coração. Rafa também, grande figura também, pô, gente boa pra caramba. Eu gosto muito, porque essa comunidade toda, essa turma toda, você viu, cresceu hoje em dia tudo galalau com filho, assim, né? É bom porque eu já tenho netinho, né? Agora tem 2, ganhei, e tô ganhando o 3º, porque a Camila, a filha da Lala, que é minha filha também, que eu considero, tá grávida, então... Vem mais criança por aí. Pô, a turma tá boa. Mas voltando ao assunto, o Turco, a gente esgotou a primeira edição, estamos partindo para a segunda, evidentemente que essa pandemia atrapalhou um pouco as coisas, e também estou trabalhando num projeto audiovisual com ele. Porque que interessante. ele, como é um thriller, né, as pessoas se interessaram enfim, até em continuar com a história. E
pelo fato de ter essa possibilidade de ter o Turco 2, né? Mas, enfim, é tudo muito difícil. Outra escritora aí falando que começou, minha sobrinha que começou a escrever no caderninho também. É isso aí, mas olha, o importante é escrever, né? Tem um livro, quer ver? Eu peguei alguns livros aqui para mostrar, às vezes as pessoas gostam de alguns conceitos. Olha, fala para a Bruninha, se ela não leu esse livro, ela lê esse Leu? livro. Ela leu. Leu? Esse aqui, para o escritor que está começando, é um dos melhores livros que tem, entendeu? É um best-seller. Esse cara é um craque, evidentemente. Eu não gosto muito da linha de terror, não faz muito meu gênero. Eu gosto da linha mais, assim, tipo espionagem, ou então tramas internacionais, eu gosto mais. O terror, eu vou te dizer, eu tenho pesadelo da noite, eu não gosto disso, não. Mas, enfim, para você. Agora, uma outra coisa, para você, por exemplo, esse terceiro livro, eu vou pular o segundo, depois eu volto pro. Ah, eu não posso. Um abraço para o pessoal da Itapuca, que bancou esse meu primeiro livro, tá lá de Niterói, o Celso, que é uma pessoa maravilhosa. E, enfim, então não posso deixar de agradecer. Já que eu falei, não, vou ter que falar do segundo também. Depois pois é. Esse aqui eu sou. E eu amei, essa capa é linda, hein? Essa capa é linda. Essa capa é linda. E o que acontece? Esse livro, eu tinha acabado de lançar o primeiro, aí eu falei assim, bom, quero escrever outro. E tinha alguns temas na minha cabeça. Aí, por acaso, a Lala, a minha esposa, ela é amiga da Bel Noronha, que é bisneta do construtor. E aí eu conversando, porque se você perguntar para um carioca, para um brasileiro, para qualquer um, quem construiu o Cristo Redentor? Ninguém sabe. O cara vai dizer, foi um francês. Todo mundo diz que foi um francês. É impressionante. Mesmo quem não sabe, ouviu falar. E eu também cresci assim. Achei que era... o francês. O governo francês deu. Porque a Estátua da Liberdade, se eu não me engano, foi o governo francês que deu pro Bartholdi. Exatamente. Isso. Mas não tem nada a ver no nosso caso, né? A realidade, eu vou dar um pequeno spoiler, é o seguinte... Não é fácil, porque é um dado histórico. E depois eu vou contar um fato engraçado que eu fui xingado por causa disso na internet. Em 1859, um padre chamado Pierre-Marie Bosse chegou no Brasil. E quando ele entrou na Baía de Guanabara, ele viu o Morro do Corcovado. E, aliás, Américo Vespucci já tinha olhado para o Morro do Corcovado e os marinheiros achavam que aquilo ali é o pináculo da tentação. É quando Deus, o diabo tenta convencer Jesus ao pecado. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas esse padre, chegando ao Rio, ele viu e falou que aquilo ali tinha que ter um monumento religioso em cima daquele morro. E ele morou ali em Botafogo, ele trabalhava na paróquia, aquela paróquia Imaculada da Conceição, né, que fica ali, o Cristo fica ali atrás. E ele via sempre, em 1888, foi quando teve a liberação dos escravos, né, a Lei Áurea, proclamada pela Princesa Isabel. Ele foi a Princesa Isabel e levou esse projeto. E ela encampou essa ideia de fazer um monumento religioso em homenagem à libertação dos escravos no Morro do Corcovado. Só que em 1889 você teve a proclamação da República. Todo projeto ligado à coroa, nessa época, o Império foi abolido. Né? Então, quer dizer, na realidade foi um francês que deu a ideia, mas quem construiu foi um brasileiro. Então, quando teve perto do centenário da independência, acho que foi um pouco antes, em 1919 ou 20, o Epitácio Pessoa, que era o presidente, resgatou esse projeto com a cúria local, com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E aí fizeram uma concorrência e ganhou o Heitor da Silva Costa, que é o bisavô dessa amiga da minha esposa. E, enfim, foi um projeto maravilhoso, entendeu? E eu acho só que teve outros concorrentes, etc. e tal. Eu não sei como é que foi feito isso, mas eu sei que ele passou por todo mundo, porque realmente o projeto era muito bom. Só que na realidade, era um Cristo segurando uma bola, né, e no outro com uma Bíblia na mão, assim. E aquilo foi feito, uma maquete foi para a Avenida Rio Branco. E o pessoal, evidentemente, começou a falar do Cristo da bola e tal, e o pessoal não gostou muito da brincadeira, da parte lá dos religiosos. E o padre, na época, o arcebispo, se não me engano, o arcebispo Lemes, não me fale o nome, são tantos nomes, enfim, deixa para lá. Ele queria uma coisa que você, quando visse de longe, aquilo fosse uma imagem religiosa, né? E um dia o Heitor da Silva Costa estava, por acaso, ali também em Botafogo e olhou para o alto e estavam construindo, na época, uma antena de transmissão. E aí ele olhou e exatamente a antena ela tinha o formato da cruz. Esse formato. Aí ele falou, pô, é aquilo, vou fazer o Cristo de braços abertos. E fez.
E aí fez o projeto, etc. E foi para a França. Por quê? Porque as técnicas de construções eram muito, né, incipientes, e toda a parte de cálculo, ele contratou, enfim, uma série de profissionais da primeira linha, e um deles foi o Paul Landowski. O Paul Landowski, ele era um grande escultor francês, né, renomado, e ele aceitou fazer a cabeça, o molde da cabeça e das mãos em tamanho real. E isso foi trazido para o Brasil. E ele só fez isso, ele foi contratado e foi pago, mas ele recebeu um desenho para fazer isso. Então, ele não foi o autor do projeto, ele simplesmente executou uma coisa que foi mandada. Ora, E a gente ficou na nossa cabeça que tinha sido, de fato, um francês, né? agora, o melhor de tudo foi como foi feita a captação do dinheiro dessa turma. Você imagina o seguinte, na Avenida Rio Branco, eram os escoteiros com os lençóis, assim, segurando, e as pessoas jogando dinheiro dentro dos lençóis, assim, na Rio Branco. Os caras andando na Rio Branco com o lençol e pessoas jogando dinheiro ali. E olha, doações, pessoas mais ricas, etc. Mas foi o povo brasileiro que financiou, não teve um tostão de dinheiro público naquela obra e não houve, obviamente, nenhum desperdício. Para você ter uma ideia, a preços de hoje, seria alguma coisa de 3,5 milhões de dólares, o que, se você fosse construir uma estátua hoje em dia com 3,5 milhões de dólares, mas, como dizia aquela velhinha da anos, nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Se fosse no governo Sérgio Cabral, 3,5 milhões era ser a propina dele, né? Então, essa que é a realidade. Então, o fato é que toda a obra, tudo, o negócio foi feito com muito esmero, com muito carinho. Bom, eu investigando isso, porque né, você imagina, o engenheiro, tem um outro lado do engenheiro-chefe, que é o Heitor Levi, ele era judeu. E ele foi o cara encarregado de tomar conta da obra, né? O Heitor da Silva Costa era o projetista, era o engenheiro, mas quem tomava conta lá da peãozada era o Heitor Levi. E ele morou durante 6 a 7 anos lá no alto. Pra você ter uma ideia, esse projeto começou em torno de 1922, 21, né? E só foi ficar pronto em 1931, no dia 12 de outubro, né? O dia de Nossa Senhora da Aparecida. Mas eu vou chegar lá. Mas voltando um pouquinho para trás, então ele foi e contratou esse Paul Landowski. Bom, fazendo um pulo aí no tempo, em 2008, 2009, eu não me lembro, uma joalheria aqui, que eu não vou dizer o nome, aqui no Rio de Janeiro, resolveu fazer uns pingentes do Cristo Redentor. E a família desse cara entrou com um processo cobrando direito atual sobre o Cristo. E a família do Paul Landowski. Então, eles se achavam que eram donos, né? Então, houve uma briga, foi parar até no STF, evidentemente, que eles perderam, porque o Heitor da Silva Costa, quando ele acabou a obra, ele fez a doação do projeto para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nunca se cobrou, a família nunca cobrou rádio, nem nunca recebeu nada, aquilo, enfim, doou para a igreja, e lá está até hoje, né? Então, mas só que, voltando ao Heitor Levi, durante a obra, houve umas situações muito interessantes, que isso eu não vou contar. Mas, no final, se você reparar na estátua de Cristo, aqui no peito, as pessoas não veem porque quando você chega lá embaixo, ele fica lá no alto, então você não dá para ver. Mas aqui no peito tem um coração. E você imagina o seguinte, isso é verdade, gente. Ele pegou uma garrafa, escreveu uma mensagem, botou ali dentro e cimentou. Bom, se você quisesse guardar um grande segredo da humanidade, onde é que você poderia guardar? Bom, eu tenho certeza que no coração do Cristo seria um dos lugares, né, mais, digamos assim, não só exóticos, mais seguros para você guardar. E quem é que vai? Você imagina, eu vou abrir o coração do Cristo, eu vou abrir o coração do Cristo para pegar uma mensagem. Bom, você vai tomar pau da Arquidiocese, do Vaticano, da imprensa, do IBAMA, de tudo quanto é lado. Então, aquilo ali digamos assim, como dizia o Rodrigo Paraguaçu, é imexível, né? Tá lá, ninguém vai tirar. E tem um segredo guardado lá. Agora, evidentemente que eu peguei um gancho, né, tipo a lá Dan Brown, né, e fui até os Templários. Porque, evidentemente, você sabe, né, na Pedra da Gávea você tem... né, outro dia até saiu uma reportagem, até botei no meu Facebook, sobre os fenícios que tiveram, né, tem umas inscrições, parece que é de fenício, mas não há provas em relação a isso. Mas isso para o escritor, já bem, todas as dá uma pode pode criar uma viagem incrível e com situações reais mesmo, porque essa garrafa existe, a mensagem existe. Agora, será que é só uma carta que ele deixou para a família, para a mulher que tinha morrido?
ou se alguém realmente guardou algum segredo lá importante, né? Porque nisso tudo foi uma coisa engraçada. Houve uma interferência dos maçons na construção do Cristo, né? E isso nem a própria bisneta sabia, né? Depois, através de pesquisas, houve uma controvérsia em relação a isso. Mas eu, por acaso, porque eu faço uma coisa meio que investigativa, né? Por exemplo, eu fui numa casa maçom e é um lugar lindo ali na Rua do Lavradio, um antigo prédio de 1700 e pouco, uma casa linda, merecia ser visitada. Eu fui lá, mas não me deixaram entrar. O cara falou, não, só se você quiser ser maçom. Aí eu falei, bom, mas se eu quiser ser maçom, então você pode entrar. Eu falei, então tá bom. Então tá, eu quero. Aí chegou uma pessoa, não pode entrar mulher, pelo menos foi o que o cara me disse. Chegou uma pessoa, me levou, muito educada, muito simpática, me levou para conhecer todos os lugares e ali. E aí, de repente, eu passando no corredor, vi o quadro de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa era um grande chefe maçom. Ele é um cara ligado a isso tudo. Então, ele é que deu a permissão para construir o Cristo, né? Então, enfim, evidentemente que eu peguei todo esse gancho e outros segredos também que eu descobri durante a minha pesquisa. E diga-se passagem, foi também mais um ano de pesquisa, indo a museus, sul da França, Israel, Jerusalém. Não foi ruim essa pesquisa não, hein? Não foi mesmo. Mas é um negócio que você tem que estar ali, né, pegando e absorvendo as informações para você colocar dentro do papel. Porque, obviamente, digamos assim, de realidade, a parte de ficção, né? Agora, tem muitas coisas que realmente aconteceram. As pessoas vão se surpreender. Então, o Soberano do Guardião não só ele explica a real história da construção do Cristo Redentor, como também tem alguns mistérios que não são explicados até hoje, né? E aí você foi colocando vários enigmas, né? Porque muita coisa aconteceu na nossa história que as pessoas não explicam. Um deles é o próprio Tesouro Templário, né? Há indícios de que eles estiveram em Santa Catarina, ou próprio na Bacia do Prata, para pegar prata na Bolívia, entendeu? Houve muita exploração pelos espanhóis depois depois do descobrimento, porque eu estou falando disso antes, né? Se você imaginar que os vikings estiveram aqui na América, no Canadá, isso já está provado, no ano de 990, alguma coisa assim, e realmente isso é verdade, não sou eu que estou inventando. Como há indícios também de que outros povos estiveram aqui na América do Sul, mas se você tivesse... Até se você estivesse inventando, a gente ia querer saber. Porque inventar também não é fácil. Não, mas tem muita coisa. É aí que está o legal, cara. Sabe o que acontece? Quando você mistura a realidade com a ficção, você transforma a coisa numa coisa paliativa. Bom, aquilo pode ter acontecido, né? Por que não? Da maneira como você coloca, da maneira como você constrói a história, aquilo dá uma credibilidade de dizer, poxa vida, realmente aquilo aconteceu, né? E, enfim, e o final também é surpreendente, porque... Outro livro aí, pessoal, mostra aí os dois livros, mostra os dois aí para o pessoal. São os dois filhos aqui. E você está escrevendo o que agora? Deixa eu só fazer um parênteses. Eu quero agradecer a Paula Cajati, que é editora da Jaguatirica, né? Porque, para você ter uma ideia, só abrindo um parênteses aqui, eu lancei esse livro, essa aqui é outra capa, do Soberano do Guardião. Essa é a capa de Portugal. Eu lancei esse livro na Feira de Óbidos, em Portugal, a Feira de Literatura de Óbidos, em Portugal, no ano passado, em outubro. Depois é que eu lancei essa versão do Brasil, aqui no Brasil. E foi legal, foi a minha primeira... Quer dizer, a gente tinha passado da Bienal com o Turco, né? Mas, assim, uma feira internacional, foi a primeira feira que eu participei. E, poxa vida, foi na casa de José Saramago, eu com mais 2 escritores do meu lado, numa mesa, entendeu? Foi uma emoção emocionante, né? E eu agradeço muito a Paula, o pessoal da Gato Bravo, também de lá de Portugal. E foi muito legal. Depois, aqui no Brasil, eu já participei da Feira Ler, que foi... Você imagina o seguinte, me fizeram a seguinte gracinha. Final da Libertadores, jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo era às 5 horas da tarde, ao meio-dia me botaram para fazer uma mesa redonda lá na Ler. E eu fui com a camisa do Flamengo, mas fui. E eu não ia perder essa oportunidade, né? E eu agradeço muito esse fato de você ter contato com os outros escritores, com um público diferenciado. Isso é super importante, porque na realidade eu quero contar a história. E a história do Cristo, ela tem que ser contada. As pessoas têm que saber como é que é a nossa história, porque é uma valorização
do nosso produto, que é a capacidade do brasileiro de se superar. Porque você imagina o seguinte, o cara está naquela época, sem o menor equipamento de segurança, a 700 e não sei quantos metros do nível do mar, com uma estátua de 38 metros, com ventos de 120 quilômetros, todos intempéries, você não tinha capacete, você não tinha cinto, entendeu? E não morreu ninguém. Não morreu É incrível. Para o tamanho de uma obra como essa, isso é incrível. Então, essa história ela tem que ser contada. A história do Cristiano Antônio, ela tem que ser valorizada e está aqui, galera. Não percam, até porque vocês vão... Não, ninguém vai perder. Né? Bom, com relação ao terceiro, porque eu estou vendo que o tempo está acabando... Pois é, eu fico apavorada, porque a gente quer saber agora o que você está escrevendo, o que você está trazendo aí para gente. Eu vou contar aqui o seguinte. Você imagina o seguinte, 2 famílias vindo de Portugal em meados do século XIX, 1850, 1860. Chegando no Brasil, vão para o interior de Minas, 2 irmãos, né, eles acabam brigando, a casa de um pega fogo, não sei se um botou fogo na casa do outro, enfim, eu sei que só sobrou um garoto de 4 anos, um garoto lourinho de olho azul. E o tio, com raiva, porque provavelmente ele queria as terras do irmão, você botou esse garoto para morar na senzala, por uma negra. E esse garoto foi criado e foi salvo por uma negra. E ele fugiu para o Rio de Janeiro porque ele não gostava do tio, o tio maltratava os empregados e maltratava ele também. E ele, revoltado, fugiu para o Rio de Janeiro e foi morar na Praça 15, vendendo cebola, passou o diabo, tomou porrada, foi assaltado. E até que eu era um português que tinha uma vendinha ali, adotou ele e deu um emprego, ele começou. Depois ele foi ser garçom num café na Rio Branco, ali onde frequentava Café Filho, Rui Barbosa, a intelectualidade da época. E eles apaixonaram pelo garoto, porque ele era muito inteligente, pagaram o colégio e a faculdade dele. Bom, esse garoto se transformou no final da vida como advogado do Rui Barbosa, e um dos caras mais ricos desse país, enfim. Era o meu bisavô. Meu bisavô foi criado por uma negra. Pedro. Eu sou muito grato à comunidade negra, porque se não fosse por eles, eu não estava aqui, né? Então, as coisas que as pessoas têm preconceito, elas têm que rever os seus conceitos. Essa que é a realidade. Mas o fato é que eu aproveitei todo esse gancho para me preparar para escrever, não uma biografia, mas uma história interessantíssima, porque ele era um cara, nunca bebeu, nunca fumou, mas foi um cara que empregou a primeira mulher no cartório no Brasil, contra todos os... Ele trabalhava no cartório e botou uma mulher como escrevente. Isso, na época, foi um escândalo, ele tomou pau de todo mundo, mas ele peitava. Ele, uma vez, ele foi entrar num trem lá em Teresópolis, que tinha um trenzinho que ligava na Rio Teresópolis, era feito por um trenzinho. E tinha uma negra que estava com problema de saúde, ele foi e botou no carro. Aí um cara que eu tenho até um nome conhecido, mas que eu não vou dizer, começaram a discutir porque ele não admitia que ele fosse entrar no vagão com a família dele, tinha uma negra. E eles começaram a discutir, meu bisavô começou falando que ela ia descer, não sei o que, o cara deu um tiro na perna dele. Então, ele terminou a vida com uma bala alojada aqui, com uma bengala, né? E tem histórias incríveis. Então, você se prepare, porque... Agora, você vê o seguinte, eu antes de ler esse livro, por exemplo, eu comecei a ler o livro do Rio das Flores, foi até minha mulher que deu, do Miguel de Souza Tavares, porque fala do Rio dessa época. Fui ler o livro do Laurentino Gomes, de 1889, né? O João do Rio, que era um cronista da época. Agora eu estou lendo o outro sobre escravidão do Laurentino. Eu quero dizer o seguinte, o cara, quando vai escrever, ele tem que se preparar. Não importa se é boa história, se ela não é... Ele tem que saber o que ele está falando. Então, as pessoas às vezes acham que vão conseguir escrever, etc. etc. O mais importante é a vontade. Mas, mais do que isso, é você se preparar para contar uma boa história. Né? E ouça. E outra coisa, escrever é reescrever. Isso eu aprendi com o Rafael Monte. Um beijo para o Rafael, se ele estiver me vendo aí. É um grande escritor, um rapaz de muito talento. E a gente tem que aprender com os outros. Ouvir muito, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça mais do que fala. Exato. E pesquisar, cara. Pesquisar, porque você vai passar 90%... Eu passo 90% do meu tempo pesquisando e 10% do meu tempo escrevendo. Porque você tem que ter conteúdo, né? Então, as pessoas acham que, tem uma boa história e tal, mas, cara, você tem que transmitir alguma coisa que seja interessante, que contribua para a sociedade de alguma maneira. Eu tenho 2 livros que eu escrevi que um fala... Você imagina o seguinte, o mesmo cara participou da situação da OPEP, na crise do petróleo dos anos 70, depois no crash do mercado internacional de prata, no começo dos anos 80, na quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, que é a primeira bolsa da América Latina, né?
Depois do escândalo das privatizações, existe um cara que está envolvido, essa pessoa existe. Só que os bastidores, ninguém nunca sabe o que acontece. E tem sempre, às vezes, aqueles personagenzinhos que estão sempre ali, entendeu? Que estão sugando de alguma maneira. Né? Já no Sob o Lado do Guardião, é a história do Cristo, né? Mas eu contei de uma maneira interessante. A Bel Nonon, ela fez um excelente documentário. Se você quiser saber sobre o documentário, vai na internet, tem ótimo documentário sobre isso, somente o dela. Mas, se não for interessante, as pessoas não vão ler. Então, não, com certeza. Tem que ser uma leitura que te estimule a continuar, a querer saber mais. Com certeza. Esse livro, que é baseado na vida do meu bisavô, você imagina, uma história interessantíssima. Um cara que, tá lá, né, foi criado por uma negra, veio para o Rio de Janeiro, conseguiu sobreviver a tudo, né? E a preconceitos e tudo, né? É uma história de vida. Eu acho muito legal. Então, como conteiro de histórias, eu gosto de contar histórias, porque na realidade eu sou um contador de história. Um bom escritor, eu acho que ele é um bom contador de história. Né? Agora, tem que ter técnica, tem que ter conteúdo, tem uma série de outras coisas, e você tem que se preparar para isso. Né? Então, com certeza. Para terminar, que a gente está vendo que está indo lá para o fim já quase, se uma pessoa quiser escrever, e eu vejo várias pessoas conversando sobre isso, estude, se foque, né? Pegue uma coisa, e outra coisa, não tenha medo de errar, e não tenha medo de ouvir. É muito importante você estar com a cabeça aberta para você ouvir as pessoas, principalmente os profissionais, se cerque de pessoas profissionais de boa qualidade, e um pouquinho de sorte, porque não é fácil não, porque as agentes literárias nem te recebem, as grandes editoras nem te recebem. Então você tem que procurar... É difícil começar. Muitas vezes as pessoas estão pagando, tirando do seu próprio bolso para imprimir o seu livro, né? Porque hoje em dia é a maneira, e editoras grandes estão fazendo isso. Por quê? Porque houve uma situação econômica muito difícil nesse mercado, né? Principalmente com a crise atual. Enfim, mas não desista do teu sonho. A minha mulher despertou em mim o meu sonho de ser escritor. Eu sou escritor por causa dela. E a gente agradece a Laura, né? Todos nós aqui agradecendo a Laura, porque a gente acaba se beneficiando disso. Porque... Mas olha só, eu não contei do meu naufrágio quando eu naufraguei, com a passeando de Você vai ter que voltar. Não contei do meu sequestro, entendeu? Quando eu fui sequestrado. É que esse negócio de live de 1 hora só é muito pouco para quem tem muita história. Mas não tem problema, sabe por quê, Juca? Aqui a casa é sua, você volta sempre. Mas, olha, eu gostei muito porque foi uma oportunidade, né, única, assim, de você poder mostrar o seu trabalho. Hoje em dia, principalmente uma pessoa desconhecida que não é do meio, né? E você sabe que tem um clube do Bolinha, que é difícil você entrar, mas acredita o Pedrinho aqui, vovó Lala B. Vovó Lala. Selma Fagundes, muito legal, um beijo para você também. Mas, enfim, eu acho que você tem que ter perseverança, entendeu? E às vezes a gente desiste, porque é difícil, cara. É difícil. Você encontrar um não é a coisa mais fácil que você vai ter. Mas meu pai falava uma coisa: meu filho, o não você já tem. Isso é a única coisa que você pode tomar, um não que você já tem. Então, não vai mudar nada. Então, você pode ter um talvez, aí, de repente você tem um sim. Então, vai em frente. Não desista do teu sonho. Agora, se prepare. Exato. Tá? Então, Kátia, eu agradeço muito você, porque... Eu que agradeço, Juca. É uma delícia de conversa. Você volta sempre. Agradeço Camila, que Camila fez essa nossa ponte maravilhosa. Olha, tem as pessoas mandando aqui umas coisas, mas eu não enxergo, eu estou sem meu óculos aqui, viu? Mas eu só perdi alguma coisa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que viram a gente nesse pedacinho de tempo aqui. E foi... essa nossa conversa, pessoal, vai estar salva no IGTV, @ConteiroHistórias. Aliás, quem não está seguindo, vai lá no Instagram, @ConteiroHistórias. E vai também... Não perca. Olha o livro. Não perde esse livro. Vamos lá, vamos comprar esse livro que eu tô louca para ler. E vai estar no YouTube também essa conversa, para vocês poderem mandar para as pessoas que não têm Instagram. Vai no YouTube, manda o link, divulga o livro. E procura saber mais sobre o Juca. Vai estar ali, @JucaEscritor, vai estar ali junto com o nosso vídeo. Olha só, o Pedrinho está falando aqui para a gente se encontrar em Paris para tomar uma taça de vinho. Vamos Quero muito. E vamos passar nos lugares que o turco passou. Exato. 15 segundos faltando para fechar a nossa conversa. Infelizmente, Pedrinho, a gente vai se encontrar.